falar do Flamengo, claro, né? A gente vai falar de Botafogo, de Fluminense, de Vasco também. Foi uma rodada agitada. Mas o Flamengo, quem achava que ia se dar mal, se enganou, hein? Conseguiu logo ali uma goleada 7-1 para cima do Sampaio Corrêa, lavou a alma e está classificado, hein, Bruno Braz? Agora a gente quer saber o planejamento do Flamengo, né? Porque tem Recopa, tem Campeonato Brasileiro e agora, tranquilo assim, né? Mais tranquilo no Campeonato Carioca, tem a próxima fase aí. Tudo bem, Braz? Boa tarde. Boa tarde, Luísa, PVC, Samir. Pois é, agora o Flamengo pega uma maratona, vão ser 7 jogos em até 27 dias, né? Pode ser 26, a depender das datas que ainda não foram totalmente definidas, por exemplo, de final. Mas é curioso, assim, né? Porque o Flamengo conseguiu se livrar de 2 datas a mais, né? Não caindo para o quadrangular contra o rebaixamento. Agora ele se classificou para o mata-mata do Campeonato Carioca. E aí você pensa, mas se o Flamengo foi eliminado nas quartas de final agora para o Botafogo, ele fica com um calendário um pouquinho mais flexível. Não, porque quem for eliminado nas quartas de final do Campeonato Carioca disputa a Taça Rio. Quando você acha que vai se desprender do Campeonato Carioca, você não vai, não. Se livrou do quadrangular do rebaixamento, vai para o mata-mata. Se passar das quartas, vai para a semifinal. Se for eliminado do Botafogo, cai para a disputa da Taça Rio, que aí é o mesmo número de datas do que se você continuar no estadual e for uma eventual final de Campeonato Carioca. A gente viu ali um pouco ali como é que vão ser as datas. E aí é isso. A informação que eu tenho, por exemplo, amanhã já tem o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Aí no domingo de Carnaval, Botafogo no Newton Santos. Vitória em Salvador amanhã. Aí depois vem a Recopa. Primeiro jogo da final da Recopa. Lá em Buenos Aires contra o Lanús, dia 19. Depois volta ou para jogar a semifinal do Carioca ou a semifinal da Taça Rio, dia 22. 26 o jogo de volta contra o Lanús da Recopa no Maracanã. Dia 1 de março, o segundo jogo da semifinal do Carioca ou da Taça Rio. E às 7 ou 8, final do Carioca ou da Taça Rio. E só para explicar, é um pouco confuso para quem não está acompanhando muito o Campeonato Carioca, o mata-mata do Campeonato Carioca vai ser o seguinte: quartas de final, jogo único. Semifinal, ida e volta. Finalíssima, jogo único novamente. Então, essa situação do Flamengo, as quartas de final aí, ó. Flamengo, Botafogo, Fluminense, Bangu, Vasco, Volta Redonda e Madureira e Boa Vista. Por exemplo, quem passar do Flamengo e Botafogo encara Madureira ou Boa Vista. E quem passar de Flamengo, Fluminense, Bangu, encara Vasco ou Volta Redonda. Próxima fase, as quartas de final do Campeonato Carioca, para a gente repassar, para vocês irem gravando aí, memorizando. O Fluminense, que foi o campeão... Oi? Só para complementar, a informação que eu tenho é a seguinte: o Flamengo, até por uma questão de regulamento, ele não pode abdicar totalmente do Campeonato Carioca e, por exemplo, colocar sub-20, como fez no começo do Carioca, porque o regulamento prevê que só as 3 primeiras rodadas do Campeonato Carioca poderiam o clube utilizar sub-20 se assim quisesse. Inclusive, a FERJ reforçou na semana passada que nesses jogos daqui em diante tem que ter, e aí é um negócio meio subjetivo que eles botaram, tem que ter 7 jogadores sabidamente titulares. Isso daí é uma coisa muito subjetiva, ainda mais no Flamengo, né? Mas assim, o Flamengo vai com o elenco principal pro jogo contra o Botafogo, por exemplo, só que a prioridade vai ser o Campeonato Brasileiro e a Recopa. Então assim, o Flamengo vai jogar amanhã com força máxima contra o Vitória. Se porventura algum jogador estourar fisicamente, estiver no limite físico, vai ser poupado com o Botafogo. Vai ter elenco principal, mas não vai forçar a barra de jogador que esteja lá no limite físico. Então o Flamengo vai priorizar a Recopa e Brasileiro e tentar buscar esse tricarioca, mas com um pouco mais de cautela. Pois é, esse regulamento ele é curioso, né? E prevê até perda da cota, né? De parte da cota, 10 milhões de reais no caso do Flamengo, caso isso não seja cumprido. Mas tem que escalar pelo menos 7 entre os titulares de jogadores sabidamente do time principal, né? Como é que o Braz fez uma faculdade para trazer isso pra gente. Ele fez outra faculdade só para entender o regulamento. O que é um jogador reconhecido e sabidamente titular, PVC? Como é que tá onde? Está escrito onde? Né? Esse aqui é titular reconhecido. Não pode jogar o Andrew. Não pode jogar o quê? O Andrew.
que é o goleiro reserva do Rossi. Mas que joga de vez em quando. Mas e se o Felipe Luiz não joga, achar o Rossi tá mal, vou colocar o Andrew e ele é meu titular? E aí? Aí ele é o titular, sabidamente. Não. É complicado isso aí, é uma grana grande, alta, gente, 10 milhões de reais. Vamos ver as quartas de final de novo do Campeonato Carioca, porque esse regulamento, de fato, ele é um pouco confuso, mas a gente vai gravando aos poucos. O Fluminense, que foi o campeão da Taça Guanabara, venceu o Maricá no fim de semana, enfrenta o Bangu, Vasco e Volta Redonda se enfrentam. O Vascão também conseguiu a classificação com a vitória sobre o Botafogo. Botafogo e Flamengo, então, fazem o clássico, ainda tem Madureira e Boa Vista. Mas tem Campeonato Brasileiro antes, como o Brás colocou. Então, já anotem na agenda. Jogo amanhã, hein, gente? Amanhã já tem jogo do Mengão, 9h30 da noite no Barradão. Flamengo e Vitória se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Transmissão Premier e Sport TV. Ô Brás, você estava contando, né, que vai com força máxima, é Campeonato Brasileiro, claro, prioridade é super importante. Mas quem tiver muito desgastado, Felipe Luiz vai pensar, vai dosar nessa questão da minutagem. Dá pra gente ter uma ideia, assim, de quem pode ficar fora ou qual é a tendência maior de estar em campo? Por exemplo, o Flamengo soltou um boletim de imprensa agora de manhã. O Flamengo vai com força máxima, como eu falei, contra o Vitória, quer dizer, não vai ser força máxima porque vão ter alguns desfalques de ordem médica. E aí, por exemplo, o Luiz Araújo, ele já foi liberado pelo departamento médico, mas o jogador encontra-se em processo de condicionamento físico para voltar a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Ou seja, ele, apesar de estar, né, recuperado, não vai ficar à disposição ainda. O Varela apresentou dores no tornozelo direito e não pôde ser relacionado para a partida. Jorginho segue fora, segue o planejamento de recuperação da lesão muscular. E o Saul vai demorar mais tempo mesmo, porque ele fez uma cirurgia no calcanhar e vai demorar mesmo. Então, assim, por exemplo, contra o Vitória, não vai poder contar com Jorginho, Varela e Luiz Araújo. De repente, esses caras que não vão jogar amanhã, pode ser que fique à disposição contra o Botafogo. Então, o Felipe Luiz vai, né, jogo a jogo, mas sempre priorizando brasileiro e Recopa. Esses que não vão viajar para Salvador são titulares sabidamente. Sabidamente. Sabidamente é o Jorginho ali, talvez, mas o Jorginho pode ser sabidamente. Mas os outros não. O Varela, o Saul, que teve uma cirurgia. Saul não é sabidamente. Sabida não mente. E o reconhecidamente. Jogadores do Flamengo vão sentir só o gostinho do carnaval, porque estão indo para Salvador agora, já praticamente o pré-carnaval, né? Terça-feira, fim de semana já é carnaval, e no domingo eles vão jogar no domingo de carnaval contra o Botafogo. Então vão sentir só o gostinho do carnaval. Quem foi preparado para estrear amanhã, mas não começa jogando? Não começa jogando, mas vai para o banco de reservas. Quem? Marinho. Sabia não? Sabia não? Sabia não. Ele vai pro banco, provavelmente vai pro banco. Mas ele ficou a semana passada treinando, não viajou para São Paulo para jogar contra o Palmeiras, para estrear contra o Flamengo, mas não começa jogando, deve começar no banco de reservas. Sabia não? Não, deixou saudade para torcer do Flamengo. Pelo menos já é um problema melhor aí pro Felipe Luiz, né? Que ele tá tendo que quebrar a cabeça para pensar o que fazer, mas tendo a classificação. Pensando em quartas de final, o Flamengo em busca aí de mais um tricampeonato. Porque a outra opção era muito pior, que era o quadrangular da morte. Mas como equilibrar isso tudo e ainda contando com o regulamento da FERJ e sabia? Mas o Flamengo tem elenco para isso, né? Se tem um clube no Brasil que tem elenco para poder equilibrar essa situação, é o Flamengo, né? E tem que realmente entrar com os titulares. O Campeonato Brasileiro é prioridade. E na questão do Campeonato Carioca, né? Eu prestando atenção no curso do Brás, ele deu um curso aí agora. Você anotou aí todas as regras? O que eu entendi do curso que ele deu aí pra gente é que é bobeira. A Taça Rio é castigo, então tem que ir pra cima e tentar ganhar, não é, Brás? É isso aí, porque se você cair nas quartas de final, você vai jogar as mesmas datas, só que não vai disputar o título carioca, vai título de consolação que é a Taça Rio, né? Então vai ser meio melancólico. Você tem um detalhe, só que é importante, é engraçado demais o que aconteceu com a mudança do calendário e das formas de disputa dos campeonatos. Tá deixando todo mundo doido.
né, PVC? Todo mundo doido. Por exemplo, o Campeonato Carioca tem as quartas de final em um jogo só, a final em um jogo só, mas as semifinais são 2 jogos. Exato. Você entender o cruzamento das quartas de final para as semifinais, que o Braz explicou, quem vencer Flamengo e Botafogo enfrenta Madureira ou Boa Vista. Por quê? Porque são os times do mesmo grupo. A gente passou os últimos 10 anos achando completamente absurdo, porque era. Então, por que o Flamengo jogou contra os times do outro grupo? Agora que ele classificou em 4º lugar, ele pega o primeiro colocado do grupo dele, o Botafogo. Se ele se classificar, ele pega o 2º ou o 3º do grupo dele. Por quê? Porque o grupo não jogou entre si na fase primeira. Então, ele se enfrenta nas fases seguintes. O grupo é que decide quem vai para a final contra o outro grupo. Por isso Inclusive, PVC... Oi, Braz. Inclusive, essa situação de um grupo enfrentar o outro, né? Os grupos não se enfrentarem entre si, nessa classificação, Exatamente. porque depois que o Flamengo perde pro Fluminense, os times do grupo do Flamengo não venceram mais nada. É isso. Só perderam, né? Aí juntou. Anotou aí, Samir? O Samir tá olhando, ele parece eu presto atenção meme no... da Nazaré Tedesco, assim, do regulamento do Carioca. Não, mas vocês viram que eu passei no cursinho dele, eu ganhei o diploma. Passou. Não fui bem lá no da Taça Rio, castigo, Braz? Fala aí. Na época do Eduardo Viana, o famoso popular caixa d'água era mais simples. Era Taça Guanabara, Taça Rio, campeão de cada uma, decidiu o título. Fazia mas era a final. Otávio. O Otávio Pinto Guimarães fazia isso. O Otávio Pinto Guimarães em 82, 83, 82, o Otávio Pinto Guimarães era o presidente, depois foi presidente da CBF, era campeão da Taça Rio, campeão da Taça Guanabara, campeão da Taça Guanabara primeiro turno, campeão da Taça Rio segundo turno e o campeão do geral. Então, 82, por exemplo, foi o Flamengo campeão da Taça Guanabara, o América campeão da Taça Rio e o Vasco campeão geral. Os 3 fizeram triangular. O Vasco foi campeão. Então já não é de hoje, que é essa loucura. Não é de hoje. Não, era mais fácil quando era campeão da Taça Guanabara contra da Taça Rio e se enfrentavam na final. Se fizesse mais pontos na soma, iria para as finais. Sim. Vocês verem ali, apareceu na tela os grupos, como é que foi a classificação geral. Se tu vê, o grupo do Fluminense e do Vasco fez muito mais pontos, porque eles venceram muito mais o grupo B, né? Eles venceram os times do grupo B. Você vê ali, 15, 11, 11 e 10, os classificados. Os classificados do grupo do Botafogo Flamengo, 9, 8, 8, 7. Sim, é verdade. O grupo A, né, foi muito mais difícil. Então, o Flamengo acabou sendo um pouco ajudado aí pelo desempenho, pela configuração dos grupos. Agora, Braz, no fim de semana teve esse Flamengo, né, e Sampaio Corrêa. Claro, um adversário muito frágil, mas uma goleada, claro, sempre vem em boa hora, ainda mais para um time que precisava ali, né, dar aquela acordada na temporada. E tivemos Paquetá em mais um jogo, ainda não saiu o gol, parou na trave, tá nessa tentativa de fazer o primeiro gol. Tá nessa tentativa, contra o Sampaio Corrêa, ele jogou um pouco mais recuado ali, mais ou menos como um segundo volante, que eu acho que até funcionou melhor do que na estreia dele. Na estreia não, né? Contra o Corinthians, que ele entra no segundo tempo. Na estreia dele como titular, né? Contra o Internacional, que foi 1-1, que ele joga mais avançado ali, mais aberto para a ponta. Eu achei que ele não rendeu tanto. E contra o Sampaio, ele jogando mais recuado ali, construindo as jogadas, eu acho que ele rendeu mais. O gol é questão de tempo aí, daqui a pouco o Paquetá vai fazer as pazes com a rede, mas eu acho que ele rende mais aí nessa posição, e aí, teoricamente, em tese, ele brigaria por posição com o Jorginho, talvez, né? Mas ele é um cara muito versátil, né? Ele joga em várias posições, e o Felipe Luiz sabe disso e vai estar sempre tentando encaixar ele da melhor maneira. O jogo em si, o adversário, como você falou, era muito frágil, mas eu acho que serviu para dar uma injeção de ânimo em alguns jogadores que estavam um pouco sem confiança. Casos do Emerson Royal, do Samuel Lino e do próprio Pedro, né, que fez os 2 primeiros gols dele na temporada. Ele que veio de uma lesão, né, de muito tempo parado, estava tentando recuperar o ritmo de jogo, e aí é importante, né, fazer esses gols para, volta a confiança. O Royal era um cara que, por exemplo, estava sendo muito vaiado pelo torcedor, ele fez uma boa partida, então acho que serviu mais para isso, né. Você gostou do Paquetá nessa posição, PVC de volante? Pode substituir o Jorginho? Pode, mas eu acho que isso vai acontecer só em jogos muito mais teoricamente fáceis.
Contra o Vitória, não é um jogo fácil, mas é um jogo que pode acontecer isso. Porque o Vitória joga com 3 zagueiros e 2 laterais que recuam, fazer uma linha de 5 lá atrás, como o Internacional fez, e você tem um jogador mais criativo como o segundo homem de criação, o segundo volante. Ele não vai ser segundo volante, ele vai ser um quarto meia. Então, eu acho que pode ser um jogo disso, para você desequilibrar a defesa adversária que vai tentar bloquear seu ataque. Você cria mais um homem criativo na frente. Nesse tipo de jogo, acho que sim. Se você tiver um Flamengo e Corinthians, um Flamengo e Fluminense, não acho que vai rolar. Ô Brás, para a gente encerrar esse jogo, também teve um susto enorme, né, do Alexandre, jogador do Sampaio Corrêa, que sofreu uma convulsão ali em campo. Foi um momento realmente de muito susto, todos os jogadores muito preocupados. A gente está vendo ali a imagem ele caindo no gramado. Saiu de ambulância, foi para o hospital. Felizmente, depois ele disse que já estava bem, que o pior já tinha passado, passou por exames, né, Brás? Tem alguma atualização sobre o estado de saúde dele? Ou foi o que tivemos no fim de semana mesmo? Mas, felizmente, graças a Deus, ele já está bem. Pois é, o Alexandre, ele teve essa convulsão em campo, aí ele vai para a ambulância. Quando ele chega no hospital, que é o Quinta D'Or, é bem próximo ali do Maracanã, né? Menos de 10 minutos você chega ali, ainda mais de ambulância, deve ter chegado ali em 7 minutos ali no Quinta D'Or. E lá no hospital ele sofreu uma outra convulsão. Mas o boletim médico do Sampaio Corrêa diz que ele não sofreu traumas nem neurológicos nem cardiológicos. E depois o próprio Sampaio Corrêa também divulgou um vídeo do próprio Alexandre, né, tranquilizando todo mundo, ele agradecendo as mensagens, até muitos torcedores do Flamengo também, né, se comoveram. O departamento médico do Flamengo ajudou muito ali, principalmente ali nesse primeiro momento, e ele ainda não recebeu alta, tá em observação, mas é capaz de receber alta hoje ou não mais tardar amanhã. E aí a gente tem que torcer aí pela plena recuperação dele, que ele possa voltar a exercer a profissão dele, lembrando que ele sofreu um grave acidente de moto, se eu não me engano, há 2 ou 3 anos atrás, que ele correu o risco, inclusive, de ficar tetraplégico. Assim, foi bem grave o acidente. Eu não sei, não sou médico, né? Nenhum médico também fez essa correlação, se esse acidente pode ter influenciado, mas o fato é que teve esse acidente grave alguns anos atrás.